Olá, bem-vindos. Estamos começando o Live News desta semana. Nós vamos falar sobre saúde que é fundamental, que é importante na vida das pessoas, né? Aliás, o poder público, os políticos, só lembram de saúde na época de eleição ou agora, quando vem a pandemia, porque a pandemia, o que acontece? A pandemia não escolhe se o cara está num nível lá em cima, né, no topo, ou se está lá embaixo na periferia, ela pega todo mundo. Aí resolveram, né, fazer um investimento extraordinário em saúde, um país que durante 22 anos, do Fernando Henrique até a chegada do presidente Jair Bolsonaro, passaram 16 ministros pela área da saúde. É possível dar certo um país com 16 ministros de saúde em 22 anos? É possível dar certo um país que tem 4,5 bilhões de reais para 81 senadores, 6,7 bilhões de reais para 513 deputados, 27 milhões por dia para a Justiça Eleitoral, 9,8 bilhões por ano para a Justiça Eleitoral, para 65% ser distribuído entre salários e penduricários. Tem como dar certo um país desse? Não tem. E agora eles estão todos mobilizados com relação ao problema de saúde, porque chegou o vírus chinês. Aliás, a desfaçatez e a imunidade e a impunidade é tão grande no nosso Brasil que o que tem de secretário de saúde, de prefeito, de governador, ladrões roubando dinheiro em plena pandemia. O governador do Rio de Janeiro foi caçado, Witzel. Está lá o governador do Pará, todo enrolado com o médico gaúcho, que foi diretor do Instituto de Cardiologia, e ministro do Temer, Alberto Beltrame, que é uma verdadeira vergonha. E nós estamos assistindo aí a impunidade. A cada dia a Polícia Federal, aliás, eu quero cumprimentar os policiais federais, que agora, essa semana, no último dia 16, foi o dia do policial federal. Polícia Federal, veja só, telespectador, com 11.500 profissionais para cuidar de um território com 17 mil quilômetros de fronteira seca, 8 mil quilômetros de fronteira marítima, aeroportos, portos, passaporte, combatendo o crime de colarinho branco. 11.500 policiais. E os senadores e deputados têm 28 mil servidores para cuidar de 513 deputados e 81 senadores. Essa é a realidade, Luiz Augusto Lara, com a nossa convidada aí, né? Que é a prefeita de Novo Hamburgo. Olha, realmente o país das distorções e, via de regra, essas distorções acabam estourando nas mãos, no colo dos prefeitos, porque são aqueles gestores que estão mais perto da comunidade, que fazem o dia a dia. O governo federal mandou um monte de dinheiro, né, para os estados, né, os municípios, para o combate à Covid. O governo do estado está fazendo arranjos também no seu orçamento para a área da saúde. E para falar sobre isso, né, sobre um dos programas do governo do estado, que é o programa Assistir, uma preocupação muito grande dos prefeitos da região metropolitana. Essa semana estiveram, né, na Assembleia Legislativa falando aos deputados o prefeito Sebastião Melo, de Porto Alegre, prefeito Jairo Jorge, de Canoas, e a prefeita Fátima, entre outros prefeitos de Novo Hamburgo, muito preocupados com a perda desses municípios na área da saúde. O Canoas parece que em torno de 80 milhões. Prefeita Fátima, seja bem-vinda. Como é que os prefeitos estão vendo essa questão do redimensionamento, né, redirecionamento dos recursos da saúde? Seja bem-vindo. Obrigada, deputado Lara. É muito bom estar aqui com vocês, né? O meu carinho a todos os telespectadores da Bandeirantes, ao Milton também, meu carinho. E realmente, né, deputado, não é uma situação fácil, só a região metropolitana aqui, ela perde 205 milhões nos hospitais. Isso é um valor muito alto e logo numa área que é a saúde, que é uma área
extremamente importante e também com problemas. A gente sabe como é a saúde, né? Nós temos, ainda bem que temos, né, o SUS, o Sistema Único de Saúde, e foi o que nos ajudou muito durante a pandemia, não tem dúvida sobre isso. E hoje, né, pensar em tirar recursos da saúde é algo que nos causa realmente um receio muito grande. Então, nós não concordamos, os prefeitos da Grampal não concordam, e é por isso que nós estamos fazendo toda esta movimentação. A senhora, quero lhe cumprimentar, nunca tive até hoje a oportunidade de conversar pessoalmente, apesar da senhora estar no segundo mandato. Tenho acompanhado seu trabalho, conheço alguma coisa sobre a sua trajetória através do deputado Lucas Redecker, que lá atrás, da primeira eleição, disse assim para mim: Milton, estou trabalhando para lançar uma mulher para ser prefeita de Novo Hamburgo, e que você vai ver o resultado, altamente competente, eficiente. Isso antes da senhora ser prefeita, na campanha anterior. Eu digo isso porque eu quero lhe cumprimentar pela sua administração, porque a referência no Vale dos Sinos, em termos de saúde, era o Hospital Centenário de Porto Alegre, de São Leopoldo. E, lamentavelmente, nas mãos do PT, eu não sei o que São Leopoldo tem com o Ari Vanazzi, né? Porque ele está pela terceira vez prefeito de São Leopoldo. Eu acho que os leopoldenses são masoquistas, eles gostam de sofrer. E a senhora realmente fez uma administração de excelência no primeiro mandato, e hoje muita gente sai de Sapucaia, de São Leopoldo, dessa região toda, quando não vem para Canoas, vai fazer tratamento em Novo Hamburgo, pela eficiência, pela sua competência e pela sua visão social nessa área tão importante que é a saúde, né? Milton, eu agradeço muito, e realmente a gente tem feito aqui um trabalho muito forte em todas as áreas, mas a saúde principalmente porque tivemos aí a pandemia, né? Eu fui eleita em 2016, então estou como prefeita da cidade de Novo Hamburgo desde 2017, peguei a pandemia inteira, né? E investir na saúde é de uma relevância, de uma importância para qualquer município que nós não temos nem como dizer que não. Então, realmente, aqui no Novo Hamburgo, nós estamos recebendo pessoas de outros municípios, isso tem acontecido muito, mas temos muito a fazer ainda, né? Eu sempre digo isso, principalmente na área da saúde. A área da saúde é uma área em que nós temos que investir sempre, porque a população, ela precisa, né? Depois que tivemos a pandemia, então, nem se fala, tivemos problemas econômicos, as pessoas deixaram de ter planos de saúde, elas estão usando o sistema público de saúde, então cada vez mais deve se investir. Sem contar que as tecnologias mudam, né? E a medicina avançou muito, graças a Deus. Então, mas por isso mesmo que temos que investir cada vez mais. Agradeço muito o seu comentário, tenho me esforçado muito aqui, tenho uma equipe maravilhosa trabalhando aqui na cidade de Novo Hamburgo. Nós queremos o melhor para a nossa cidade, para o nosso estado, para o nosso país, e a gente só consegue isso com muito trabalho, que é o que nós estamos fazendo aqui. Prefeita, quero mandar também um abraço ao seu secretário da Saúde, o Nasson Luciano, que trabalha muito aí, mas assim, só para poder entender um pouquinho melhor, a senhora nos falou no início do programa que mais de 200 milhões, em torno de 240 milhões, serão retirados dos hospitais da região metropolitana. E isso vai para outros hospitais? Como é que funciona isso? Como assim retirados? É por produtividade? Explique um pouquinho melhor para nós poder entender, porque é uma coisa grave. 240 milhões a menos nos hospitais da região metropolitana, isso tem um impacto, principalmente no pronto atendimento. Queria que a senhora pudesse explicar o que está acontecendo, que é o motivo aí de preocupação dos prefeitos da região metropolitana. Sim, o programa Assistir, deputado, ele tem os seus méritos, né? Porque ele leva recursos para outros hospitais que também precisavam de recursos. O problema maior é tirar dos hospitais da região metropolitana, em sua maioria, e levar a outros hospitais.
estes outros hospitais, como eu disse, eles necessitam destes recursos, eles precisam ser melhor equipados, eles precisam ter melhores equipes e atender a população dessas regiões. Mas a região metropolitana, nós temos aqui a maior população do Rio Grande do Sul, está aqui na região metropolitana. E os nossos hospitais, e aí falo pelo Hospital de Novo Hamburgo, o nosso hospital aqui é 100% SUS. E o nosso hospital está sempre lotado. Sempre lotado. Isso não é diferente nos demais hospitais que são 100% SUS. Durante a pandemia, deputado, quando os hospitais privados aqui da nossa cidade, né, nós temos 3 hospitais em Novo Hamburgo, 2 são privados, 2 grandes privados, os 2, quando eles colapsaram e tiveram que fechar as portas e não conseguiam atender mais nem os seus pacientes com plano de saúde, o nosso hospital 100% SUS atendeu a todos, inclusive a estes pacientes que não estavam sendo atendidos nos privados. E isso mostra a importância de um hospital público. Naquele momento, nós fizemos investimentos, a prefeitura colocou o recurso que poderia pôr, ampliamos as equipes, né, os nossos médicos, enfermeiros, eles viravam noites, trabalhavam direto, e eu vou ter essa lembrança, sabe, por muito tempo, assim. Eu lembro de uma vez conversando com os médicos, porque naquele momento ali da pandemia nós tínhamos que dar força, e eu, no meu papel de prefeita, também tinha que estar presente, né, junto, e dando força, incentivando, e os médicos eles estavam muito cansados, tanto os médicos quanto os enfermeiros, e aquilo vai ficar marcado durante um bom tempo, assim, na minha vida, ver o esforço dentro de um hospital público. E atendemos a todos. Ninguém em Novo Hamburgo ficou numa lista de espera por UTI. Todos foram atendidos. Então, dizer que é por produção, eu já comentei, já fiz esse comentário lá na Assembleia, eu não gosto quando falam em produção, apesar de eu vir, né, do privado, e a palavra produção para mim é uma palavra que eu gosto, mas nós estamos falando de saúde, é muito difícil estabelecer critérios de produção quando se fala em saúde. E aí, um hospital que atende, um hospital porta aberta, como o nosso aqui em Novo Hamburgo, e os demais, como Canoas, como outros hospitais, eles atendem a todo momento, são baleados, são acidentados, e tu nunca vai saber qual vai ser a produção do dia, né? E a senhora Vou tem usar razão, a palavra aqui, né? a senhora tem razão, a senhora tem razão quando coloca dessa maneira, e eu vou dizer o seguinte para a senhora e para os nossos telespectadores. Nós temos 55 deputados estaduais, né? Sim. 55 deputados estaduais, prefeita Fátima. Só um teve coragem de fazer um enfrentamento com a disfarçatez que a Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul fez. Agora, recentemente, prefeita Fátima, telespectador que está nos acompanhando, esse deputado foi o Tiago Duarte, médico. Olha o que a PUC fez. A PUC acabou com uma referência nacional que era a residência e o atendimento às mães pobres, a pediatria, o sistema neonatal da PUC. Simplesmente a PUC disse assim, não dá lucro, então a gente vai acabar com isso. E acabaram. Acabaram, prefeita Fátima Daltz. Acabaram. E aí a senhora sabe o que aconteceu agora? Há 15 dias atrás, parece que o Rio Grande do Sul está sem força política. Porque eu não vi um deputado, um senador, um prefeito de Porto Alegre levantar para dizer, opa, alto lá. Sabe o que fizeram, prefeito? A senhora não acredita, o telespectador também. Essa mesma PUC que fechou o sistema de pediatria, de atendimento aos pobres, neonatal, enfim, né, crianças, mulheres, criancinhas pobres, sabe o que a PUC fez? O ministro da Saúde, Queiroga, veio a Porto Alegre, esqueceram de avisar para o Onyx Lorenzoni, ou o Onyx desconhece a realidade também, ou faz de conta, né? Porque o Hospital Conceição, prefeita, está precisando de 26 milhões para concluir a ala de câncer infantil, 26 milhões. A senhora sabe o que o ministro da Saúde fez há 15 dias atrás aqui no Rio Grande do Sul?
foi lá na PUC lançar uma pedra fundamental, liberou, sabe quanto para a PUC? 70 milhões de dinheiro público. A Pontifícia Universidade Católica é privada? É privada. O reitor já coloquei à disposição o programa na rádio, enfim, para ele dar explicações, porque é dinheiro público. Isso é a maneira como se trata a saúde, e a senhora está aí, né, com o cabo da espada, usando uma expressão bem popular, na mão, para tentar resolver o problema do seu município, os prefeitos espalhados por esse estado também. Eu vou repetir, prefeita Fátima Daut, 26 milhões de reais falta para o Hospital Conceição concluir o setor de atendimento de câncer infantil. 26 milhões. E aí o ministro da Saúde desce em Porto Alegre e vai lá para uma cerimônia maravilhosa com 70 milhões de reais para a PUC. O que a gente pode falar sobre isso, né? Falta de foco, né? No mínimo, né? Para falar no mínimo. Prefeita, a senhora é do mesmo partido do governador. Né? A gente sabe que o governador é um homem de diálogo. A senhora já conseguiu conversar com o governador a respeito desta reconfiguração, vamos dizer assim, que tira 240, é isso? Qual é o valor? Só para não dizer bobagem aqui. 205, Lara. 205 milhões, não é 250, 205, um monte de dinheiro, 205 milhões dos hospitais da região metropolitana e passa para alguns hospitais do interior do estado que também precisam, que também necessitam. Isso é por ano? Isso é por ano. Prefeita, uma sugestão para a senhora. Cada deputado tem direito a 16 milhões de emenda parlamentar, são 31 deputados e 3 senadores. Pega dele esse dinheiro. Já resolveria, né? Pega dele esse dinheiro. A ideia do Milton é boa, a ideia do Milton resolveria mesmo. Prefeita, Milton, vou colocar essa tua ideia na próxima reunião da Grampal. Da Grampal, claro. Não, a ideia é boa mesmo. Sim, porque 200, se cada um der aí 8 milhões, já resolve, né, meu? Já dá os 200 milhões. Prefeita, e como está essa conversa? Porque eu vi essa semana uma questão, o deputado Matheus Vespe, da Assembleia, relator do orçamento, dizendo o seguinte, não, o que estava distorcido é que, por exemplo, o Hospital de Passo Fundo, ele é o segundo hospital, só perde para a Santa Casa em termos de atendimentos, de produtividade. E o Hospital de Passo Fundo recebe 3 vezes menos recurso do que o Hospital de Canoas. Por isso está acontecendo esse remanejo. Desculpa interromper, eu só queria fazer uma observação, prefeita, para a senhora tomar conhecimento, e os nossos telespectadores também, que a PUC encerrou o atendimento de pediatria, neonatal, toda essa parte da geriatria e tal, e ela vai receber do governo 2019, 2020, com o atendimento cancelado, e assim mesmo ela vai receber dinheiro público. Aí não é fácil, né? Tem que entrar os órgãos de fiscalização aí para... Isso é um levantamento do doutor Tiago, né? Tiago Duarte, né? Não? O levantamento do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. Sindicato Médico. Olha, então, sim, prefeita, são situações que merecem um olhar especial, né, Milton? Precisa. Já conseguiu esse diálogo aí, está conseguindo transitar isso dentro do governo, junto com o governador? Ou essa negociação está encerrada por parte do governo, prefeito? Não, o que aconteceu foi o seguinte, nos pegou de surpresa, né? Isso foi o problema maior do programa Assistir, porque nós, prefeitos daqui da região metropolitana, nós ficamos sabendo em cima, né, na última hora, o que estava acontecendo. E a Secretaria de Saúde do Estado já vinha há 2 anos trabalhando nesse projeto e já vinha também conversando com os hospitais que receberiam recursos, mas em nenhum momento conversou com os prefeitos, né, onde estão os hospitais que perderiam os recursos. E isso nos pegou de surpresa, vocês imaginam, né? Cada hospital, aqui em Novo Hamburgo, nós inclusive estamos ampliando o hospital municipal, todos nós temos uma programação, temos um trabalho que está sendo feito
temos equipes, temos equipamentos, e daqui a pouco isso tudo deixa de... simplesmente, Novo Hamburgo vai perder 20 milhões ano, se o programa continuar da forma que está. Nós conversamos com o governador Eduardo Leite, sim, houve uma reunião, a primeira reunião foi uma reunião bem difícil, muito difícil mesmo, mas depois a Secretaria de Saúde do Estado começou a entender, né, a situação, nossos técnicos conversaram bastante, e hoje há, sim, um entendimento por parte do governo do Estado que precisa haver uma mudança. Mas o que preocupa todos os prefeitos da Grampal é qual a mudança, que tipo, até qual o valor, né? Como vai ser? Isso nos preocupa e nós temos prazo, tanto que, enquanto associação de prefeitos, a gente conversou com o governo do Estado, o chefe da Casa Civil, Arthur Lemos, tem sido sempre prestativo, está sempre ali, também querem ajudar a resolver a situação. E estamos aguardando, nós temos um prazo até o final do dia 30 agora de novembro, para que essa situação seja definida. O que vai acontecer é que todos os prefeitos, isso resolvido em reunião da Grampal, nós não vamos aceitar perder recursos para os hospitais, porque entendemos que na saúde hoje é impossível. E esse recurso que foi para os outros hospitais e que deve ir, e nós concordamos plenamente com isso, deve ser dinheiro novo. A saúde está precisando de mais dinheiro, né? E não corte de recursos. É isso que a gente tem feito e tem falado e tem lutado. Nós vamos lutar pelos nossos municípios. Eu vou lutar até o último dia para que nenhum centavo seja retirado do nosso hospital municipal. Nós estamos trabalhando tanto, passamos por uma pandemia, sabemos da importância, os demais prefeitos da mesma forma, né? Uhum. E como eu estava dizendo antes, só para concluir o que eu tinha dito antes a respeito da produção, quando a gente fala em produção na área da saúde, uma produção no hospital, eu não gosto quando se usa esse termo, porque nós estamos falando de pessoas. São pessoas que estão ali internadas. Ninguém fica ali por muito tempo, né, para tomar um sorinho ou para sair desestressado. Não. Se a pessoa está ali, é porque ela está precisando do hospital. Se o cidadão está ali, ele precisa do hospital. E nós temos que lembrar que muitas vezes, e aí, deputado Lara, eu sei que você está muito atento a esse tema, mas muitas vezes nos nossos hospitais, a maioria das vezes, isso sempre acontece, a pessoa entra, né, por um acidente, o que for, e fica hospitalizado. Aqui no Hospital Municipal de Novo Hamburgo, ele fica ali aguardando na fila do Estado para fazer uma cirurgia em um outro hospital, que não é feito aqui, porque cada hospital tem lá as suas especialidades de atendimento. Então, às vezes, fica um cidadão 30 dias internado nos nossos hospitais, aguardando uma cirurgia que é um comprometimento do Estado que vai acontecer em outro local. Então, é isso. Como nós vamos medir produção nisso? É claro que os hospitais, e aí eu cito a Santa Casa, que recebe esses pacientes, ela vai ter muito mais produção, porque ele não fica aguardando, ele chega, faz a cirurgia, sai. Chega, faz a cirurgia, sai. E aqui não. Então, tem que se ter este cuidado quando se fala em produção dentro de hospitais. E eu tenho que chamar esse intervalo aqui. A senhora está colocando muito bem, de uma forma bem transparente, porque o governador da Bahia, o petista Rui Costa, chamou a prefeita lá, eu vi o vídeo, ele dizia assim para ela, diz que é tantos pacientes que tu está atendendo, porque vai aumentar a produtividade, vai receber um pouco mais, enfim e tal. Aqui em Santa Vitória do Palmar, algum tempo atrás, eu recebi a denúncia de um dentista que trabalhava na prefeitura e ele recebeu uma ordem do prefeito que ele tinha que atender 15, 20 pacientes, odontologia, pela manhã para ter produtividade, para que a prefeitura recebesse mais recursos. É dessa maneira que, lamentavelmente, eles tratam a saúde. Prefeita, nós vamos fazer um intervalo, um rápido intervalo, e já voltamos. Corção, onde tem saneamento, tem uma vida melhor. Zafari Bourbon, economizar é comprar bem. Caixa, o banco de todos os brasileiros, hoje na companhia agradável da prefeita que está revolucionando a cidade de Novo Hamburgo. Aliás, eu não sei quem é o vice, depois do intervalo quero saber porque os hamburguenses correm o risco de perder a prefeita, porque eu tenho informações dos bastidores do MDB que a preferência numa coligação com o PSDB não é a Paula de Pelotas. A preferência da cúpula do MDB
é a prefeita Fátima Dauti de Novo Hamburgo. Voltamos em seguida. Bem cedinho, os Schneider encontram a Estrela e a Duquesa, que produzem um leite fresquinho e nutritivo que a Laurinha sempre encontra quando vai no Zafari. A novidade é que, de uns tempos pra cá, o maridão aprendeu a fazer panquecas maravilhosas. E mais, virou malabarista. A vida acontece quando você se encontra. Sabia que o saneamento básico é muito importante para a saúde, para a educação, Para a renda. para o meio ambiente, para uma vida melhor. A gente sabe. Por isso, destacamos a importância da universalização do saneamento e a entrada de recursos privados para acelerar um serviço que é para todos. Corsan, evoluir nos define. Governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas. Bem cedinho, os Schneider encontram a Estrela e a Duquesa, que produzem um leite fresquinho e nutritivo que a Laurinha sempre encontra quando vai no Zafari. A novidade é que, de uns tempos pra cá, o maridão aprendeu a fazer panquecas maravilhosas. E mais, virou malabarista. A vida acontece quando você se encontra. sabia Que o saneamento básico é muito importante para a saúde, para a educação, Para a renda. para o meio ambiente, para uma vida melhor. A gente sabe. Por isso, destacamos a importância da universalização do saneamento e a entrada de recursos privados para acelerar um serviço que é para todos. Corsan, evoluir nos define. Governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas. Estamos de volta com Live News, hoje recebendo a prefeita de Novo Hamburgo, Fátima Dauti, na companhia de Luiz Augusto Lara, e eu quero registrar a qualidade e a eficiência da nossa equipe de produção do Live News, o Matheus Goulart, que está na direção do programa deste final de semana. A prefeita, eu não sei se ela já decidiu ou não, mas eu tenho absoluta certeza que a cúpula do MDB quer a prefeita como vice. Não adianta vir com essa história que lançaram o vice-governador pelo PSDB, candidato ao governador. Eu vou dizer para você, telespectador, não ficar sendo enganado, maquiagem durante um bom período. O atual vice-governador, escreva o que eu estou dizendo para vocês, é candidato a deputado federal em dobradinha com a Nadine, chefe de polícia, para deputada estadual. É a dupla, Nadine e o Radolfo, que é o vice-governador, que lançaram, claro que lançaram, para ter um candidato ao governo do Estado, sem as mínimas chances. Olha, com todo o respeito ao secretário de Segurança, vice-governador, não tem elasticidade, né, nem credibilidade no Estado do Rio Grande do Sul para se eleger governador do Estado. E nem experiência política que tem para isso. Então, é a mesma coisa que o Onyx Lorenzoni. Também não tem as mínimas chances de ser. Então, a eleição do Rio Grande do Sul, ela vai ficar também polarizada. Vai ser o MDB com o PP e a cúpula do MDB, que é a senhora. Eles querem a senhora como vice-governadora. Quem é o seu vice aí em Novo Hamburgo? Meu vice aqui em Novo Hamburgo é o Márcio Líderes. Hoje ele também é presidente da nossa companhia de água e esgoto, a Comusa. E é um parceiro aqui de lutas, né? O meu vice, ele é do MDB, o Márcio é do MDB, então nós já temos uma boa relação, né? Eu tenho uma boa relação, na verdade eu tenho uma boa relação com os partidos, com os meus colegas de política, eu acho que isso é importante, né? Hoje a gente precisa ter esse diálogo, eu também sou dessa linha do bom diálogo, é claro que alguns não dá para ter, mas... Eu sou dessa linha prefeita, do bom diálogo. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. A senhora que é uma mulher, eu estou vendo uma pessoa simpática, agradável, bonita. Obrigada, Milton. Bonita, simpática, agradável, competente. Quem é mais bonito para a senhora, João Dória ou Eduardo Leite? Olha, os
dois são muito bonitos, né? Mas eu sou o Eduardo Leite, não adianta. Mas o Dória é meu amigo de muito tempo, sabe, Milton? Isso é uma coisa interessante da vida, né? A vida nos coloca, às vezes, em caminhos, umas coisas que a gente não consegue explicar. Eu conheço o Dória de muito tempo. Eu fui presidente da Associação Comercial aqui em Novo Hamburgo durante 5 anos, que é do setor coreiro calçadista. E meu pai também era do setor coreiro calçadista. Então, eu ia muito a São Paulo, nas feiras de calçado, isso desde os meus 11 anos de idade, e eu conheci o Dória eu conheço ele já faz bastante tempo, e tenho amigos que são muito amigos do Dória. Então, eu tenho uma boa relação com o Dória. E eu disse para ele, deixei muito claro, inclusive, coloquei lá no Twitter, marquei ele, o Eduardo Leite, conversei, agora quando o Dória esteve aqui, estive com ele, mas marquei lá os dois, dizendo, meu voto é do Eduardo Leite, mas estarei com o João Dória. Então, o que eu quero é o melhor para o nosso país. E eu acho que é isso que a gente está precisando. Então, as prévias dentro do PSDB, elas estão acontecendo, e o que eu tenho dito é que eu quero muito que o PSDB saia maior destas prévias do que entrou. Bom, vamos aproveitar todo esse conhecimento da prefeita e já arriscar um palpite aqui. As prévias agora dia 28, né? A data final das prévias. 28 se tiver segundo turno, isso. 28 se tiver segundo. E 21 se não tiver segundo turno, é isso? Exato. Quem ganha? Prefeita, a pergunta aí que não quer calar, quem ganha? Eduardo Leite ou Dória ganham as prévias do PSDB? A senhora que tem conhecimento profundo aí do partido. Se o PSDB tiver juízo, é o Eduardo Leite. Se o PSDB tiver juízo, né? E quiser disputar a eleição presidencial, se quiser ter chance de ir para o segundo turno numa eleição presidencial, tem que ser o Eduardo Leite, porque a rejeição do Dória em São Paulo é algo assim que jamais um governador teve nas últimas décadas. Eu tenho conversado com muita gente em São Paulo, meus colegas da Bandeirantes em São Paulo, é impressionante a rejeição do Dória em São Paulo. Mas o Dória vem patrolando nessas prévias aí. Qual é o seu feeling, a sua impressão aí, prefeito? Vamos lá. É muito, muito difícil dizer, viu, deputado, porque é prévias, né? Então vai depender muito do filiado ir lá no aplicativo, que não é um aplicativo fácil, é um aplicativo difícil. Ele votar no dia, ele se fazer presente lá em Brasília, quem precisa ir para votar. Então, é muito difícil dizer. Eu realmente, eu tenho conversado com várias pessoas do PSDB, tanto daqui do Rio Grande do Sul quanto de São Paulo, e todos têm a mesma opinião do que eu. Assim, é difícil dizer hoje quem sai vencedor das prévias do PSDB. Milton. E tem um detalhe, né? O próprio Lucas Redecker, eu tenho informações de que se o Dória ganhar a prévia, ele não apoia o Dória. O Lucas Redecker não vai apoiar o Dória. Eu tenho informações. Ele não vai apoiar o Dória. Isso é que as prévias dentro de um partido têm esse papel, sabe, Milton? Elas acabam potencializando as diferenças no partido. Então, é isso que eu tenho dito. Eu espero que o PSDB saia maior das prévias do que quando entrou, né? Agora, aqui no Rio Grande do Sul, o PSDB sempre foi, tipo assim, uma escola de samba. É um partido pequeno, mas uma escola de samba com várias alas, né? E o PSDB, né, eu já ia chamar até de deputado, prefeita Fátima Dauti, o PSDB, se for feito um levantamento de 1990, quando eu cheguei aqui no Rio Grande do Sul, é o partido que teve mais tempo no poder e com o poder. Foi vice do Colares com João Gilberto, foi vice do Brito com o Vicente Bogo, foi vice do Rigoto com Antônio Ruffel, foi governo com a Ieda Crucius e hoje é governo com Eduardo Leite. Quer dizer, o PSDB, e sempre dividido, aquele grupo da Ieda Crucius, né, contra aquele grupo que era do saudoso, grande homem público, que morreu naquela tragédia do avião da TAM, meu amigo Júlio Redecker, pai do Lucas, né? Deixou o Lucas aí para dar seguimento. Essa tragédia, a discordância com a Ieda Crucius, com esse grupo, era muito grande, isso é histórico. O Streck, que também faleceu,
era um dos fundadores do PSDB aqui, muito ligado ao Fernando Henrique, tinha esse mesmo problema. Acho que quem vai votar no Dória aqui é o pessoal da IEDA. Tirou o pessoal da IEDA, e eu acho que é um grupo muito pequeno aqui no Rio Grande do Sul, de representatividade, Eduardo Leite, né? Sim, o governador aqui no Rio Grande do Sul, ele é forte. E eu te digo uma coisa, também tem um outro lado, né, disso tudo. Nós somos gaúchos, né? Se nós temos a chance de ter um gaúcho, um governador gaúcho concorrendo à presidência da República, eu acho que a gente tem que potencializar isso, né? Afinal de contas, o Rio Grande do Sul já faz tempo que não chega a este cenário. Então, nós precisamos potencializar. Então, tenho sido uma incentivadora do nosso governador. Eu arrisco a dizer, sabe, eu tive semana passada em Brasília, que se o Eduardo Leite for numa dobrada com a Simone Tebet, que eu conheço bem, conheci muito o pai dela, convivi com ele em Brasília há muito tempo, Rubens Tebet. Muito bom, Simone. É uma mulher muito preparada, professora de Direito Constitucional, preparadíssima. Essa dupla, se for para o segundo turno com quem quer que seja, e principalmente se for com o Bolsonaro, olha, a eleição pode mudar. Pode mudar e muito. E o Eduardo Leite, ele tem talento de comunicação, se comunica bem, é um jovem, 36 anos. Essa história de terceira via, para mim, não existe. Existe essa candidatura que, se passar, o PSDB vai avançar, e com muita força, porque tem grupos importantíssimos também do setor financeiro internacional, grupos brasileiros que estão apostando todas as fichas aí no Eduardo Leite, né? Sim, e passa muito por um bom posicionamento, porque se a gente diz terceira via, né, o próprio nome já diz, terceira via porque está atrás, e precisa se posicionar muito bem para conseguir vencer uma eleição. Uma terceira via para vencer a eleição presidencial tem que estar muito bem posicionada. Milton, nós temos um novo decreto com respeito a distanciamento, aglomerações, eventos, né? Não pode mexer na máscara, porque é uma lei federal, mas muita coisa está mudando a partir dessa semana. Eu queria, depois dos comerciais, eu queria saber da prefeita... A prefeita, a verdade é a seguinte, eu tenho dito aqui, eles vão liberar, que nem fizeram em 2019, o Carnaval em São Paulo, o Carnaval no Rio de Janeiro, Salvador, Recife. A Globo já vendeu, Marquês de Sapucaí. E aí vai chegar em março, prefeito, eles vão começar, a mídia vai começar com o fica em casa, tranca tudo, fecha tudo, proíbe tudo, ano de eleição. O genocida vai ser o Bolsonaro, ladrão de vacina, irresponsável. Eu mais ou menos estou prevendo isso. Isso não era momento para se liberar carnaval com multidão de 30, 20, 30 milhões de pessoas. Podia esperar um pouquinho mais. Mas a gente está vendo aí a irresponsabilidade, né, dos gestores públicos, entre eles eu estou colocando o João Dória e o Rio de Janeiro. E aí tem interesses econômicos por trás disso. Aí depois vem, no mês de março, suspende escola, para comércio, bota todo mundo no fio da navalha de novo, né? Começa a chegar o outono, o inverno, tranca tudo, vai ser ano de eleição. Sim, o que tu está dizendo é o seguinte, tristeza, né? Que aonde poderia atacar sem prejuízo para a economia, o pessoal está liberando, que é o carnaval, festas de final de ano e tal. E aonde precisa soltar para liberar a economia é a passos de tartaruga. Quer dizer, mas não pode, o restaurante tem que ter metade do restaurante vazio. É um verdadeiro absurdo, porque eu não sei como é que é Novo Hamburgo aí, eu até quero fazer uma visita. Tranca na economia e libera na folia. Quero mais ou fazer uma menos visita em Novo Hamburgo, porque as pessoas estão me falando assim, me dando notícias maravilhosas de Novo Hamburgo, mudou o centro, a cidade está bonita, uma revolução na cidade, a periferia. Eu até quero fazer uma visita a Novo Hamburgo, não sei como é que funcionam os restaurantes aí, porque aqui em Porto Alegre é o seguinte, aqui você entra num restaurante de máscara, coloca a máscara e aí
faz o seguinte, coloca a máscara e senta e tira a máscara. E levanta, vai no toalete, bota a máscara. E vai pagar a conta e bota a máscara. Não tem sentido isso. E nos eventos, Não tem sentido. E nos eventos, o cara tá lá dentro de uma festa, de uma boate, de uma casa de eventos, 600, 700 pessoas sem máscara. Aí tu vai pra rua, tem que botar máscara. Não, e tem colegas meus na televisão, em reportagem, sujeito na rua sozinho assim, ó. Aqui, de máscara com microfone aqui, ó. Não, eu vou... Mas ao menos a tua máscara é do Exército, aí é uma outra coisa, né? É, minha máscara é do Exército e do Brasil. E do Brasil. Eu sou brasileiro, adoro a minha pátria e eu estou muito curioso para fazer uma visita lá em Novo Hamburgo. Aliás... Quero recebê-lo aqui, Milton. Venha que eu faço questão de mostrar a cidade para ti. A gente trabalhou muito aqui, tanto a área central quanto nos bairros, tanto que eu fui eleita, eu fui a mais votada em todos os bairros da cidade de Novo Hamburgo, e isso me orgulha muito. Então, faço questão de recebê-lo aqui, e nós temos aqui excelentes restaurantes, o nosso parcão está maravilhoso. Vem conhecer, vem para Novo Hamburgo. Prefeita, como é que vai funcionar aí as novas regras agora? Deixa eu só fazer esse intervalo aqui, e aí nós voltamos em seguida com essa bela entrevista agradável, com a simpatia, a eficiência da prefeita de Novo Hamburgo, Fátima Daut, na companhia do Luiz Augusto Lara. Voltamos em seguida com Live News, uma grande manhã para você que está nos dando o prazer da audiência. Tem Fórmula 1, daqui um pouquinho. Caixa, o banco de todos os brasileiros. Zafari Bourbon, economizar é comprar bem. Corsan, onde tem saneamento, tem uma vida melhor. Sabia que o saneamento básico é muito importante para a saúde, para a educação, para a renda, para o meio ambiente, para uma vida melhor. A gente sabe. Por isso, destacamos a importância da universalização do saneamento e a entrada de recursos privados para acelerar um serviço que é para todos. Corsan, evoluir nos define. Governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas. Bem cedinho, os Schneider encontram a Estrela e a Duquesa, que produzem um leite fresquinho e nutritivo que a Laurinha sempre encontra quando vai no Zafari. A novidade é que, de uns tempos pra cá, o maridão aprendeu a fazer panquecas maravilhosas. E mais, virou malabarista. A vida acontece quando você se encontra. Sabia que o saneamento básico é muito importante para a saúde, para a educação, para a renda, para o meio ambiente, para uma vida melhor. A gente sabe. Por isso, destacamos a importância da universalização do saneamento e a entrada de recursos privados para acelerar um serviço que é para todos. Corsan, evoluir nos define. Governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas. Bem cedinho, os Schneider encontram a Estrela e a Duquesa, que produzem um leite fresquinho e nutritivo que a Laurinha sempre encontra quando vai no Zafari. A novidade é que, de uns tempos pra cá, o maridão aprendeu a fazer panquecas maravilhosas. E mais, virou malabarista. A vida acontece quando você se encontra. Estamos de volta com Live News, hoje recebendo a prefeita de Novo Hamburgo, Fátima Daut. Prefeita, eu vou pedir para a prefeita nos contar só um pouquinho. Para quem não conhece a prefeita, daqui a pouquinho ela é vice-governadora e as pessoas precisam conhecer um pouquinho melhor. Como é que essa trajetória ou governadora, sua... né? Ou governadora, governadora. Lógico, governadora também. Como é que essa trajetória sua, a família é de Novo Hamburgo, tem alguém na política? Conta um pouquinho da sua história, hein? Olha, é bem interessante, porque eu não tenho ninguém na política, na minha família, ninguém, eu sou a única.
E eu sou de Novo Hamburgo, eu sou nascida em Novo Hamburgo, minha mãe é daqui. O meu pai era português, meu pai veio de Lisboa para o Brasil com 12 anos, morou no Rio de Janeiro até a idade adulta. E meu pai e meu avô, já em Lisboa, tinha fábrica de calçados, depois abriram uma fábrica de calçados no Rio de Janeiro. E meu pai veio para cá, para Novo Hamburgo, na época do boom do calçado, aqui em Novo Hamburgo, início dos anos 60. E veio com outros profissionais para trabalhar, para ensinar a fazer sapato. Meu pai era um grande, na época se dizia modelista de calçados, hoje se diz estilista, né? E conheceu minha mãe aqui, eu tenho mais uma irmã e um irmão. Minha história toda é muito ligada ao setor coreiro calçadista, afinal de contas, né, me criei dentro de fábrica de calçados, fui presidente, isso é muito interessante, assim, eu tenho muito orgulho da minha trajetória, porque eu fui a primeira mulher eleita presidente, naquela época, da maior associação comercial e industrial do Rio Grande do Sul, que era a CI, né, que tem sede em Novo Hamburgo. Naquela época ela tinha 1.250 empresas associadas, e eu fui a primeira mulher. E no estado, de uma grande associação comercial e industrial, também fui a primeira mulher no estado a ser eleita. Fiquei 5 anos presidente, até 2011, mas sempre na iniciativa privada e dentro da associação. Então fui até me tornar prefeita, eu era do Conselho Superior da Federação e do Conselho de Economia também da FEComércio, mas com uma vida muito ligada à minha cidade. Eu amo Novo Hamburgo, chegou no momento em que eu via como estava a cidade, precisava haver transformações. A minha formação, eu sou arquiteta e urbanista, e a minha especialização é em gestão estratégica de cidades. Então, eu tenho pós-graduação em gestão de cidades. Então, eu disse, não, chegou a hora, lá em 2016, eu vou também colocar o meu nome à disposição para fazer o que eu penso e o que deve ser feito, conversar com a comunidade e fazer o melhor para o Novo Hamburgo. Eu me filiei no último dia da janela, né, no dia 2 de abril de 2016, meu nome foi lançado à prefeitura em agosto e eu venci as eleições em outubro. E desde então eu tenho trabalhado muito, com muita vontade, com muita garra, querendo melhor aqui para a nossa cidade. É essa a minha trajetória, eu sempre gostei muito de estar com as pessoas, gosto do trabalho. Eu acho que virou, depois que entrei para a prefeitura como prefeita, né? Desde que sou prefeita, eu deixei a iniciativa privada e tenho dedicado todo o meu tempo à administração e aqui à gestão do município, mas também sem esquecer, né, o nosso estado. Então eu tenho circulado bastante, envolvimento dentro da Grampal, dentro de outras associações também, muitos investimentos para que a gente possa construir uma solução melhor para o nosso estado. A senhora conseguiu muitos investimentos, inclusive um que chama a atenção, que mexeu muito com o mercado no momento de dificuldades com pandemia, gerando milhares de empregos aí em Novo Hamburgo, né? Sim, foi o Grupo Santander, né? Nós fizemos, foi uma negociação que ocorreu com o grupo, ela foi bastante sigilosa, houve uma negociação entre os privados, né? Santander, o dono da área também, isso tudo a gente conseguiu manter no sigilo, que é bem importante, né? Eu que venho da área privada, sei da importância de quando se está conversando em temas tão relevantes quanto esse, de trazer um grupo que está gerando aí 4.000 empregos aqui na cidade de Novo Hamburgo. E para ampliar ainda, né? Estamos em negociação para ampliação. A chegada do Grupo Santander a Novo Hamburgo, no momento importantíssimo que foi da pandemia, ela nos deu este fôlego. Hoje, Novo Hamburgo no estado, hoje não, há mais de um ano, Novo Hamburgo é a segunda cidade no estado do Rio Grande do Sul que mais gera empregos. Nós só perdemos para a capital, que é Porto Alegre. Então, Novo Hamburgo, com tudo isso, está conseguindo passar esta fase, passou esta fase aí da pandemia, sempre gerando empregos. E temos também outros programas, né? Fizemos um pacto pelo futuro, onde com o Sebrae nós começamos a trabalhar com as empresas que estavam sofrendo, as nossas empresas aqui
né, os nossos empreendedores que estavam sofrendo com essa mudança da pandemia. Colocamos o Sebrae, a Prefeitura fez um programa chamado Pacto pelo Futuro, colocando o Sebrae à disposição para que estas empresas conseguissem se readequar ao mercado. E estamos com um excelente resultado com o Pacto pelo Futuro também. Então é isso, eu acho que captei, consegui recuperar o recurso do BID, que havia sido perdido pela gestão anterior. Foi o primeiro caso de recurso recuperado do BID. Inclusive, fui convidada de palestra em Washington e em Medellín pelo BID para falar sobre isso. E este recurso recuperado era um contrato que deveria ser feito em 4 anos e nós executamos em 2 anos aqui em Novo Hamburgo. Tenho as minhas contas aprovadas pelo Tribunal de Contas 2017, 2018 e 2019. Ela pegou uma prefeitura detonada. Aliás, por onde o PT passa, não fica pedra sobre pedra. Foi o Marco Alba aqui em Gravataí, com Daniel Bordion. São Leopoldo, quem vier depois... Bom, teve São Leopoldo lá, o coitado do Moacir não conseguiu segurar, porque não teve capacidade, não tinha experiência política. O PSDB chegou lá no governo de São Leopoldo, mas voltou o Vanazzi. Em Novo Hamburgo, é impressionante o estado que ela pegou, a prefeitura. Tem informações. Nossa. Aliás, o prefeito de Novo Hamburgo, era o ex-prefeito de Novo Hamburgo, o PT lá, eles eram conhecidos como Pinóquio. Tem um que foi presidente da Corsã. Sabe quem era o diretor técnico da Corsã? A formação do cara chamava-se Júlio. A formação dele era teologia. Eu acho que ele era diretor técnico, falava com São Pedro para resolver os problemas de abastecimento de água. Tarcísio Zimmermann, presidente da Corsã, Tarcísio Zimmermann. Tu acredita num negócio desse? Governo Tarso Genro. É assim que eles brincavam com a CE, com a Corsã. Né? Então, por muito tempo essas estatais... E ela pegou estatais, a prefeitura de Novo Hamburgo detonada. Essas estatais serviram por muito tempo para isso. Prefeita, vamos lá. Eu estou aqui, tá o pessoal já mandando perguntas aqui. Tem o pessoal de São Leopoldo, estou vendo aqui o Regis de São Leopoldo, a Rose... São Leopoldo, o pessoal lá está meio invocado com o Novo Hamburgo essa semana, porque o Novo Hamburgo venceu o Aimoré por 1-0. Então, o negócio está meio complicado lá. A rusga está grande ali. O clássico do Vale dos Sinos aí está complicado. Então, o pessoal mandando mensagem aqui, a Yara, a Rose, né, a Graça, o Marco. Prefeita, vamos lá, prefeita. O que muda com as novas regras agora que estão colocando aí em função da Covid, regras que já começam a valer, me parece, essa semana já para Porto Alegre. Como é que está Novo Hamburgo? O que muda aí especificamente para Novo Hamburgo, prefeito? Nós aqui em Novo Hamburgo, nós estamos seguindo os decretos do Estado, porque isso tem uma questão legal também, né, deputado? Nós podemos ser, como município, mais restritivos do que não permissivos, ou seja, a gente pode restringir mais, mas nunca ser mais permissivo do que o decreto do Estado. Isso é uma questão legal, não é uma escolha, né? Isso é uma questão legal. Os prefeitos precisam fazer isso ou vão responder junto ao Ministério Público, e aconteceu, né? Teve um período aqui da pandemia em que eu flexibilizei um determinado ponto e fui chamada pelo Ministério Público para dar explicações, e outros prefeitos que fizeram a mesma coisa, também aconteceu isso. Então, aqui em Novo Hamburgo, nós estamos seguindo o decreto do Estado, mas eu converso muito com a população, sempre que necessário eu estou nas redes sociais. Então, durante a pandemia, toda a pandemia, eu fazia lives quase diárias, assim, pelo menos no mínimo 3 vezes por semana, no pico da pandemia. Eu estava conversando com a população, dizendo o que estava acontecendo, e eu tenho feito isso sempre que necessário. Converso com a população através das redes sociais. Ela está fazendo um grande trabalho em Novo Hamburgo, viu? Ela está sendo reconhecida pela cúpula do MDB, que deseja essa coligação. Eles estão torcendo muito para que o Eduardo Leite vença a prévia do PSDB, porque o MDB está na eminência de colocar Simone Tebet como vice do Eduardo Leite, e aí faria uma coligação aqui no Rio Grande do Sul com o Alceu Moreira, candidato ao governador, e a Fátima Dauti
como candidata a vice pelo PSDB. O que tu está dizendo é que tem um grande acordo nacional aí entre MDB e PSDB. Se MDB apoiar Eduardo Leite para presidente... Eu tô falando da banda boa do MDB, né? Sim. Porque tem a banda podre do MDB que vai apoiar o ladrão. O ladrão que está desfilando aí pela Europa agora, que chama-se Luiz Inácio, que é um absurdo, um país, né, como o nosso, permitir que um sujeito condenado, em última instância, seja candidato à presidência da República. Na realidade, ele é o candidato do STF. Porque ninguém vai me contar que dos 10 ministros que nós temos no STF hoje, 7 foram nomeados pelo Lula e pela Dilma e que eles não têm gratidão com o Lula e com a Dilma. Tem. E o que eles estão fazendo é uma insegurança jurídica, causando um caos muito grande no nosso país. E aí tem aquela banda podre que vai apoiar o Lula, que já está, o Eunício Oliveira, o Renan Calheiros, o Romero Jucá, o Gedel Vieira Lima, né? Essa turma que a gente sabe que é a turma da corrupção, da sacanagem. Né? É verdade. Vem cá, voltou a prefeita. Prefeita, só para nós temos 3 minutos ainda de programa, uma mensagem aí para a população hamburguense. O que muda com o novo decreto que está sendo aí seguido pelo município? Quais são as mudanças na prática, assim, no dia a dia das pessoas aí? Sim, eu não sei a hora que caiu, então eu vou só repetir o seguinte. Nós aqui em Novo Hamburgo, os nossos decretos, eles estão adequados ao decreto do Estado, Sim, ou seja, ouvimos. Nós não podemos ser mais permissivos do que diz o decreto do Estado. Isso é uma questão legal, então Novo Hamburgo mantém o mesmo decreto do Estado. O que eu tenho dito e conversado com a população, que eu utilizo muito as redes sociais para isso, é que nós temos que usar muito do bom senso, né? Então já está uma liberação, já está bem mais flexível, né? As pessoas já estão tendo praticamente uma vida normal, mas ainda temos que ter cuidados porque o vírus está aí e eu tenho alertado muito para isso, a utilização do bom senso e o cuidado. O Milton foi muito feliz num comentário dele logo no início do programa, dizendo de que agora vai chegar aí as festas de final de ano, carnaval, e as pessoas se soltam, e a gente viu isso naquela grande onda que veio depois das festas de final de ano e praia, né? Porque aqui no Rio Grande do Sul nós temos esta cultura. Chegou verão, as pessoas vão para o litoral e depois retornam para suas cidades. Então, o vírus vai estar circulando muito forte no litoral, isso não precisa ser cientista para dizer, e aí as pessoas retornam e ele se espalha pelo estado inteiro, até para aquela cidadezinha lá do interior, pequena, ela também acaba recebendo o vírus. Hoje as pessoas estão vacinadas, e isso é um alento. Está aí a resposta da vacina dentro dos nossos hospitais. Mas não quer dizer que a pessoa, estando debilitada de alguma forma, porque é um vírus oportunista, ela possa contrair. Se ela está vacinada, ela terá os sintomas mais leves. Mas nós temos um grande número de pessoas negacionistas e que não se vacinaram. Eu tenho dito que a próxima onda que nós vamos passar será a dos não vacinados. Então eu peço, por favor, que todos se cuidem, mantenham um bom senso. Eu gosto do uso da máscara, eu utilizo bastante, como eu disse, não sei se já tinha caído aqui o nosso sinal, mas eu não contraí Covid ainda e eu penso que a máscara tem ajudado bastante. Estamos chegando ao final. É isso aí, Milton. Mais um programa hoje com a prefeita Fátima Daut de Novo Hamburgo. Muito obrigado, prefeita Fátima Daut. Eu acho que futura vice-governadora e governadora do Rio Grande do Sul, aí vem eleições aí pela frente, tem essa possibilidade. E cumprimentos aí pela sua administração, pelo seu trabalho, pela sua dedicação. Muito obrigado. Até uma nova oportunidade. Meu carinho para vocês, Milton Cardoso, deputado Lara, meu carinho para todos os telespectadores da Bandeirantes e me sinto honrada e lisonjeada de estar aqui com vocês. Muito obrigada. Obrigado. Live News de hoje fica por aqui. Até a próxima semana. Não esqueça
de nos acompanhar nas redes sociais. Se quiser rever esse programa no canal do YouTube Live News RS. Até o próximo.